Você já se perguntou como algumas marcas conseguem manter um engajamento constante com o público, gerar leads de qualidade e aumentar as vendas sem sair do lugar? Uma ferramenta pode ajudar muito com esses objetivos: o webinário perpétuo. Nesse vídeo vamos explicar o que é o webinar perpétuo e abordar as melhores estratégias para criar e manter webinários perpétuos de alto impacto. Eu sou a Sil da Enotas e se você quer aprender como construir um ativo valioso para o seu negócio online, fique ligado nesse vídeo. O que é o webinário perpétuo? O webinar perpétuo é um conteúdo em vídeo que pode ser ao vivo ou não. Ele tem o potencial de atingir uma grande audiência e aproximar as marcas do seu público ideal. Isso porque o fato de ser perpétuo significa que ele não tem características temporais. Então, normalmente, esse tipo de conteúdo aborda temas relevantes e evergreen, que é quando um assunto não tem sazonalidade e tem características mais informacionais. Geralmente, o webinar perpétuo é gravado ao vivo e disponibilizado imediatamente em uma plataforma de vídeo. Nesse formato, é comum a participação do público. O webinário perpétuo permite que você transmita a mesma apresentação para diferentes pessoas em várias situações. Assim, você alcança um público maior e melhores resultados, como download de materiais ou número de vendas. Para isso, ele deve ter uma série de cuidados para não se tornar datado demais e ter uma alta qualidade, para não perder relevância, seja pela passagem de tempo, seja pela quantidade de vezes que uma pessoa possa assistir. Então, vamos entender como criar um webinar perpétuo. Como fazer um webinário perpétuo? Os webinars, no geral, são gravados ao vivo em formato de videoconferência. O perpétuo pode perfeitamente ser feito da mesma forma. Para ser um conteúdo evergreen, ou que se mantenha relevante por muito tempo, é preciso pensar em materiais com mais explicações, como tutoriais. Então, vamos ver algumas dicas para fazer um webinar perpétuo. Escolha um tema não datado. Temas não datados são chamados de evergreen. Basicamente, é quando um assunto não perde a relevância com o tempo. Esses temas podem ter caráter conceitual ou ferramental, que é quando se dá o conceito ou ensina sobre algo, respectivamente. Alguns formatos de webinário perpétuo são muito eficazes e atendem bem a essas demandas. Vamos conferir alguns. Tutorial. É quando se mostra como fazer algo. São vídeos em que especialistas mostram um determinado processo, ensinam uma receita ou a usar um infoproduto, por exemplo. Além de ser muito usado na internet, o tutorial é um formato que permite construir conteúdos evergreen. Isso porque ensinar a montar um produto ou como usar determinado serviço que a sua empresa oferece não muda assim tão fácil. Entrevistas. Se você tem fácil acesso a uma pessoa especializada na área em que a sua empresa atua, pode fazer um webinar em formato de entrevista. Assim, é possível criar um bom engajamento prévio na sua rede social ou no blog, pedindo que o seu público envie perguntas ao convidado. Atualmente, está muito em alta os MesaCast, que são os podcasts em formato de mesa redonda, com entrevista de pessoas notórias, influencers e autoridades. Eles podem ser usados como webinário perpétuo se não tocarem em assuntos do momento, mas só passarem pela expertise do entrevistado. Videoaula. A videoaula segue a linha dos tutoriais, mas aqui é mais focada em um conteúdo educacional, que pode ser bem explorado por quem oferece cursos online. As aulas não envelhecem fácil e ainda mais se forem com uma didática simples e encantadora. Essas aulas podem ser instruções ou introdução sobre uma matéria. Tenha uma boa produção. Nossa segunda dica é focar em uma boa produção no dia da gravação. E aqui dois aspectos são importantes: áudio e imagem. Teste os microfones e garanta que todos os participantes sejam ouvidos com clareza e sem ruídos, de forma que o áudio tenha equilíbrio de volume. Quanto à imagem, caso seja uma gravação online, utilize ferramentas próprias e que todos tenham uma boa captação de imagem. Caso seja gravado presencialmente, capriche no cenário, iluminação e tenha mais do que uma opção de captação de imagem. Capriche na edição. O webinário perpétuo pode ser disponibilizado imediatamente ou passar por um processo de edição. Na edição, você pode corrigir falhas, equilibrar o áudio dos participantes e ainda usar cortes de trechos importantes. Melhores estratégias para o seu webinário perpétuo. Agora que você já viu como fazer o seu webinar, confira as melhores estratégias para fazer ele bombar. Cuidado com os marcos temporais. Os marcos temporais são assuntos e até mesmo frases que possam revelar a época da gravação durante o debate. Citar datas sem necessidade, abordar memes do momento ou comentar assuntos que estão no hype podem fazer você criar um prazo de validade para o seu conteúdo desnecessariamente. Crie gatilhos mentais.
Gatilhos mentais são técnicas e verdadeiras máquinas naquilo que se propõe, converter. Quando se fala de gatilhos, estamos falando de ferramentas que contribuem para o objetivo de determinado conteúdo, que é a conversão em si, seja ela captação de e-mail, cliques em site ou vendas. E, para um webinar automatizado ter poder por muito tempo, é preciso pensar nesses recursos. Nós separamos alguns gatilhos que funcionam para um webinar perpétuo. O primeiro é a prova social, que se baseia em depoimentos de outras pessoas sobre o produto ou serviço que você está vendendo. No caso do webinário perpétuo, essas falas podem ser de alguém que participou no dia da gravação ou de outros webinars do seu negócio. Outro gatilho mental interessante é a exclusividade, usado para proporcionar a ideia de algo que nenhuma outra empresa possa disponibilizar para o seu público. Os usuários tendem a se sentir atraídos por algo que possa ser único e exclusivo. Tenha um bom CTA. O CTA, ou Call to Action, é primordial porque leva o usuário a tomar uma ação, ou seja, é um elemento usado para divulgar o material e captar leads. O texto do CTA precisa ser alinhado com o gatilho que você estiver usando e ser bem direto. Em muitos casos, você pode usar um CTA no final da apresentação porque é nesse momento que os espectadores entenderam o que foi dito e estão preparados para a oferta, caso o webinário tenha algo para oferecer no final. Use boas plataformas. O seu webinário precisa ser feito em plataformas que sejam atraentes e que tenham um bom fluxo de usuários. É claro que quando falamos de vídeo, o YouTube é sempre o mais recomendado. Além de ser acessível a vários ambientes da web, ele pode ficar disponibilizado por tempo indeterminado na maior e melhor rede para esse formato. Mas ele não é o único. Você pode pensar ainda em redes sociais, como Facebook e Instagram, e até mesmo plataformas próprias para a criação de webinars, como o Webinar Jam, por exemplo. Tenha um bom título. Todas as dicas que você viu até agora valem bem pouco se você não elaborar um título poderoso para o seu webinário perpétuo. O título é a primeira impressão do usuário. Além disso, é uma técnica de SEO muito valorizada pelos algoritmos do Google para ganhar relevância nos seus resultados de pesquisa. Por isso, não ignore o título. Resuma bem o que seu conteúdo oferece, sem perder a mão na criatividade. Programe o lançamento. O webinário perpétuo é um formato que gera interesse na audiência pela capacidade de ensinar algo. Então, ele precisa ter um lançamento planejado e bem divulgado. Nessa programação, é possível informar o dia, a hora e o local de transmissão com o link. Você pode usar a divulgação para captar leads e disponibilizar um formulário para a pessoa fornecer o e-mail e receber o link poucos minutos antes da transmissão. Agora que você já sabe como construir o seu webinar perpétuo, já está pronto para criar o seu. Lembre-se, um webinário perpétuo não é só uma estratégia, é uma ferramenta poderosa capaz de impactar significativamente o seu negócio, o seu alcance e o engajamento das vendas. Comece aplicando as técnicas e estratégias compartilhadas aqui hoje, mas não se esqueça, o verdadeiro segredo está na consistência e na adaptação. Aprenda, ajuste, melhore e inove constantemente. Afinal, a evolução é a chave para o sucesso no mundo digital. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e acompanhar os nossos vídeos. Até mais!